O Joel Pinheiro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, fez um vídeo respondendo a uma fala do Felipe Neto. O Felipe Neto falou que o grande mal do mundo é o neoliberalismo. Ok, é uma fala bastante vaga, mas o Joel Pinheiro, então, que supostamente seria alguém que entende do assunto, ele fez um vídeo respondendo, né, ao Felipe Neto, então, explicando então para o público dele uma série de questões sobre o neoliberalismo, e ele falou muita coisa errada, tá? Então eu estou fazendo um vídeo resposta a isso para esclarecer alguns pontos muito importantes. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu convido a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, porque aqui vai ter bastante filosofia. Então, segundo o Joel Pinheiro, com a ajuda do Ciro Gomes, né, o Felipe Neto, essas duas pessoas, então, estão propagando que o grande mal, o bicho-papão, o termo que ele usa, é o neoliberalismo. Ele diz que ele se sente numa discussão de grêmio estudantil dos anos 90, que nos anos 90 falava-se muito no neoliberalismo e atualmente o termo caiu em desuso. Ele faz isso de maneira bastante irônica, desmerecendo mesmo qualquer pessoa que então supostamente fosse levar a sério essa coisa de neoliberalismo, tá? Então eu queria trazer alguns livros de pessoas que depois dos anos 90 trabalham com neoliberalismo. Eu já começo com a Bíblia, tá, gente? A Bíblia, para entender o neoliberalismo, que se chama A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval. São dois pensadores franceses, se não me engano eles dão aula em Paris-Nanterre, alguma coisa assim. É um livro muito completo, o livro é de 2009. Eles têm outros livros depois que continuam falando sobre o tema, eles têm artigo, eles dão palestra, eles vieram no Brasil da palestra, então é bastante interessante. Já esse livro, se eu tivesse trazido, ele já teria terminado completamente o argumento do Joel Pinheiro, mas eu vou trazer mais alguns. Em segundo lugar, eu trago dois, tá? Esse sobre a Europa, esse sobre os Estados Unidos, do mesmo sociólogo chamado Loïc Wacquin, que foi um discípulo de Bourdieu, na verdade, né? O Bourdieu está falecido, o Wacquin não. O Wacquin, ele é ao mesmo tempo pesquisador na Universidade da Califórnia e no Centro Europeu de Sociologia e Ciência Política. Ele perambula entre Estados Unidos e França, eu já li umas entrevistas com ele, é bastante interessante, tá? Essas obras aqui, ele mostra, né, uma na Europa, outra nos Estados Unidos, ele mostra como o aparecimento do neoliberalismo, tá, real, não a ideologia neoliberal, o acontecimento real, tá? O neoliberalismo ele é muito mais uma série de fatos do que uma ideologia. Ele vai mostrar que o acontecimento do neoliberalismo anda junto com o hiperencarceramento das sociedades, tá? Então Ronald Reagan, por exemplo, na década de 80, né, que veio com todo o discurso de desmantelamento do estado de bem-estar social, ele quadruplicou a população carcerária dos Estados Unidos e transformou ela muito mais negra do que ela era, tá? Então, é um hipercarceramento que muitas vezes é racista, tá? Não só com pessoas negras, mas com imigrantes e pessoas pobres, enfim. A grande questão é que essas obras e várias outras, artigos, entrevistas, não deixa dúvida que existe sim uma ligação entre o neoliberalismo, entre as políticas econômicas neoliberais e o hiperencarceramento. E esse hábito que a gente tem de tratar pessoas pobres, de tratar pessoas negras como lixo humano, encarcerar elas, né? E claro, não encarcerar as pessoas ricas. Isso não acontece por acaso, isso está bem dentro da lógica neoliberal, inclusive. Agora eu vou recomendar alguém que não usa muito o termo neoliberalismo, tá? Que é o Ha-Joon Chang. A obra-prima dele se chama Chutando a Escada. É sobre mostrar como os países que enriqueceram, eles enriqueceram com uma série de medidas protecionistas e depois eles começaram a impor a outros países que enriquecessem com o famoso livre mercado, que o Ha-Joon Chang, nessa obra, então, 23 coisas que não nos ensinaram sobre o capitalismo, ele mostra o próprio livre mercado, não existe, né? O que a gente chama de livre mercado não tem nada a ver com liberdade, mas enfim, o Ha-Joon Chang mostra, né, que toda essa política econômica de liberdade econômica, na verdade, empobrece países que não estão em posições privilegiadas no mundo globalizado. Ele tem também um manual de economia, tá? Introdução à economia, muito bom para aprender economia, tá? Para a gente aprender economia de uma maneira menos enviesada e menos doutrinária, como muitos autores ensinam economia, né? Eles ensinam mais uma ideologia do que realmente economia. E o Ha-Joon Chang, ele é muito bom, tá? Ele é um sul-coreano, ele trabalha em Cambridge e a pesquisa dele é bastante
bastante séria, mais uma pessoa que está falando de neoliberalismo, embora não use muito o termo, tá? O Chutando a Escada é de 2002 e os outros dois, 23 Coisas e Economia, são de 2010. Mas o Ha-Joon Chang continua escrevendo, continua debatendo essa questão que a gente poderia chamar de neoliberalismo. É importante ressaltar que o Ha-Joon Chang ele é um capitalista, tá? Ele não quer destruir o capitalismo. Mas se vocês quiserem um livro sobre neoliberalismo de alguém que queira, né, de alguém que seja um marxista ferrenho, a gente tem Neoliberalismo, História e Implicações do David Harvey. Esse livro é bastante interessante porque ele faz um apanhado geral do que é, né? Ele faz a história do neoliberalismo. Embora eu tenha algumas discordâncias, tá? Eu prefiro a abordagem do Pierre Dardot e do Christian Laval do que a do David Harvey. Mas ainda assim, a obra é muito importante e eu recomendo. Para trazer uma galera do Brasil, então, Vladimir Safatli, Christian Dunker e muitos outros, tá? Esses dois bastante famosos aqui no Brasil, professores da USP, né? Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, um livro de 2020, extremamente atual, tá? Não sei como que passou despercebido ao Joel Pinheiro, sendo que os maiores intelectuais do nosso país estão debatendo incessantemente a questão do neoliberalismo. Tem também de um economista grego, O Minotauro Global, um livro de 2016 também. Ele foi ministro da economia na Grécia, tá? O livro é muito interessante, fala sobre os Estados Unidos, fala sobre esse minotauro que é os Estados Unidos e o neoliberalismo, na verdade, o neoliberalismo norte-americano, então. Livro muito recomendado também, embora talvez o livro mais difícil da lista, tá? E por último, né? Nas Ruínas do Neoliberalismo, também livro muito importante, um livro da Wendy Brown, de 2019, tá? A Wendy Brown, que inclusive é casada com a Judith Butler, eu sei que muita gente aí gosta da Judith Butler, eu também gosto da Judith Butler, embora, um segredo meu, eu gosto ainda mais da Wendy Brown, tá? Porque ela tá mais no meu objeto de pesquisa, né? Eu pesquiso questões sobre neoliberalismo, mas as duas são igualmente brilhantes, só que a Wendy Brown é muito mais fácil de ler, tá? Esse livro aqui é bastante acessível, inclusive. É meio chato ficar regurgitando obra, tá, gente? Eu não faço isso para parecer arrogante ou parecer erudito. Eu faço isso porque, né, alguém falou que ele se sentiu, ao debater, pensar em neoliberalismo, ele se sentiu numa grêmio estudantil dos anos 90, e daí a gente tem pessoas renomadas no mundo inteiro com uma carreira brilhante debatendo a coisa, e a gente pensa, poxa, que baita grêmio estudantil que o Joel Pinheiro participou nos anos 90, né? Eu confesso que eu fiquei com inveja. Ele fala mais uma série de coisas erradas, né? Ele fala que o neoliberalismo é um nome, né? Uma palavra não definida, então combater ela tá errado, né? Isso, na verdade, não é um argumento, ele parece um argumento, mas ele não é. Porque se é verdade que ele tá certo, né? O neoliberalismo é um nome e não existe nenhum consenso sobre o que seja o neoliberalismo, inclusive os próprios autores aqui vai existir certa discordância, isso não vale para qualquer coisa. Né? Socialismo, comunismo, próprio liberalismo, amor, mérito, sei lá, felicidade, né? Não dá para dizer que são palavras que as pessoas discordam sobre o que elas sejam. Então, isso dá para dizer sobre tudo, isso dá para dizer sobre tudo. Qual que é a validade dessa crítica? Né? Nenhuma, na verdade, eu já respondo. É uma pseudocrítica. Mas ele vai definir, então, ele vai dar uma primeira definição baseada no consenso de Washington, tá? O consenso de Washington que ele define como nada mais, nada menos que bom senso econômico. Infelizmente, o consenso sobre os estudiosos do neoliberalismo hoje é que não tem nada de bom senso no consenso de Washington. Pelo contrário, ele foi bastante violento com países em desenvolvimento. Ele atrapalhou o desenvolvimento desses países. O Ha-Joon Chang, no Chutando a Escada, esse é o ponto central do Ha-Joon Chang, tá? Que os países enriqueceram com uma série de medidas e depois, através do consenso de Washington, impediram que outros países enriquecessem, gerando crise, gerando uma série de problemas nesses países. Então ele já dá uma definição bastante errada do consenso de Washington, tá? Quando ele fala sobre bom senso econômico. Depois ele vai dizer que existe uma outra definição, então, que seria um radicalismo econômico, né? Um radicalismo de livre mercado, e que na verdade ninguém defende isso, quando também está errado, porque muita gente defende o radicalismo de livre mercado.
E ele vai dizer que é completamente compatível com o estado de bem-estar social, só que a grande questão é que desde a década de 80 o neoliberalismo ele muda, tá? Existe o neoliberalismo pós-guerra, que realmente é compatível com o estado de bem-estar social. O neoliberalismo atual da década de 80 em diante tem como objetivo central o desmantelamento do estado de bem-estar social. Então, mais um erro um vídeo do Joel Pinheiro, tá? É importante ressaltar que liberal não gosta do termo neoliberalismo, tá? Eles, na verdade, dizem que nem existe o neoliberalismo. Embora o Joel Pinheiro não tenha dito isso, ele chega a pincelar um pouco. Isso está completamente equivocado, tá? Quem diz que não existe neoliberalismo é quem não entende absolutamente nada de epistemologia, porque o simples fato dos liberais não gostarem de serem definidos como neoliberais não faz com que o termo não exista, né? O termo, claro, ele não existe de maneira concreta como nenhum conceito, mas os conceitos solidificados no imaginário e na compreensão das pessoas que vivem então o fenômeno, ele existe e pronto, independente de pessoas de uma ideologia considerarem legítima tal existência. Então é uma questão epistemológica um tanto quanto complexa que eu particularmente nunca vi nenhum liberal compreender. E claro, ele faz, né, uma série de ironias, de sonho de militância revolucionária, cosplay de revolucionário, etc., para ironizar. O vídeo é todo irônico, se coloca como alguém que entende o assunto, né? Inclusive influencia muita gente, o pessoal dos comentários, nossa, que aula, blá blá blá, né? Não sabem eles que praticamente tudo que foi dito nessa aula está completamente errado. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar comentário. Espero que tenha ajudado, tá? Eu quero fazer outros vídeos sobre neoliberalismo, porque, né, sem querer defender o Felipe Neto, que inclusive é um neoliberal e não sabe disso, tá? O neoliberalismo realmente é um dos grandes problemas do dia de hoje. Boa noite.